Estamos de volta aqui com Roda de Entrevista, conversando hoje com o escritor Luiz de Aquino, a professora Fátima Lima, que abre esse bloco. Eu quero voltar naquele assunto sobre realizações em torno da língua portuguesa e da leitura. Em Goiás, na Secretaria de Educação, tem belos projetos em torno da produção de textos, né, e de leitura. Tem uma perspectiva de um trabalho com os escritores, né? Também com relação a esse contato do escritor com os alunos, com o público, a academia tem feito um belo trabalho, inclusive recebe crianças, né, para visitas, escolas e tal. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: como poderíamos fazer mais ainda, né, com esse contato do escritor nas escolas, que vocês já fazem, inclusive vocês revisitavam as escolas, porque as coisas acontecem. Não acontece, muita coisa acontece, né? Mas mesmo assim, é preciso, mas de vez em quando tem um período que estaciona, talvez estejamos estacionados esses dias. Então é preciso retomar. Como poderíamos retomar essas ações? Esse ano de 2015, né, que algo foi parado. Como poderíamos voltar esse retorno dos escritores às escolas e etc. Nós ficamos sempre na expectativa das escolas nos procurarem. A última vez que eu estive na escola foi por volta de setembro, outubro do ano passado. Nós visitamos uma escola lá no Jardim Presidente, Clara Down, Getúlio Tagini e eu. E depois disso, nenhuma escola me procurou mais. Eu me mudei para Hidrolândia há um mês. Poucos dias antes de eu me mudar, um professor de lá, que é funcionário da prefeitura e que foi visitar a minha casa para me dar o habite, me ligou para dizer: olha, eu sou professor na escola tal também e recomendei o senhor lá, deixei seu nome para o pessoal entrar em contato, disse que o senhor estava mudando para cá e tal. Até agora eu não fui procurado também. As escolas parece que entraram num certo silêncio agora. Sim. No que toca a mim, não sei se os colegas estão se mobilizando, ninguém tem comentado nada comigo. Talvez em geral. Pode ser. Porque tá essa coisa toda, há uma certa insegurança, os problemas econômicos do país e do Sim. Estado, esse pós-eleição nos deixou meio assustados. Está todo mundo muito assustado com tudo. Isso é verdade. Existe em Goiás, para o fomento da leitura e o estímulo do conhecimento do escritor goiano, porque existe um vício aqui, eu estava revendo, esses dias até publiquei no meu Facebook, uma entrevista que eu dei para a TBC há alguns anos atrás. Era o aniversário de Goiânia, parece que era os 77 ou 78 anos da cidade, e a repórter me perguntou sobre a realidade da literatura de Goiás, de Goiânia e tal. E eu dizia que um dos problemas que nos incomoda aqui é o seguinte: todas as vezes que alguém pergunta, mesmo para algum escritor goiano, o que você está lendo, a gente nunca ouve uma resposta que diz: estou lendo um livro da professora Fátima, estou lendo um livro do Luiz de Aquino, estou lendo um livro do Bernardo Goelli. Sempre é um autor nacional de grande projeção ou um livro traduzido. Porque a pessoa acha importante dar essa ênfase que está ligado de alguma forma com alguma coisa que vem de fora. Parece que o goiano, não é só o goiano nativo não, estou falando do goiano adventício também, tem vergonha de Goiás. Isso aí em todos os segmentos, todo mundo cobra isso. O sujeito quer uma marca de fora, ele quer não sei o que de fora, ele acha que o que vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas é muito mais bonito, mais interessante do que o que é nosso. E o que é estrangeiro, então, nem se fala. Certo? Então, tudo as viagens. A pessoa vai todo fim de semana para Caldas Novas, Pirinópolis, Aruanã, etc., festa de Trindade, mas não conta para ninguém. Ele só conta se ele for ao Rio de Janeiro, se ele for ao Rio Grande do Sul, a Porto de Galinhas, se ele foi para a Europa, Estados Unidos, né? Tudo é importante, é chique isso aí. Bom, a coisa de uns, sei lá quando, uns 40 anos, o escritor Ursulino Leão era deputado estadual e ele ele apresentou um projeto que foi aprovado na Assembleia, foi sancionado pelo governador de época, que, se não me engano, deveria ser o Otávio Lage.
estabelecendo uma rotina do ensino da literatura feita em Goiás nas escolas. Essa lei ficou adormecida esse tempo todo, ninguém mexia. E sempre a academia está falando nisso, a UB falando nisso, cobrando dos governos, o governo estava dando a mínima. O Marconi resolveu reativar isso aí. Reativou, fez um barulho e tal, e a coisa continua não acontecendo. Por quê? Porque aí fica aquela velha impressão, está vindo de cima para baixo. Ninguém gosta das coisas assim, sabe? Eu tenho projetos no sentido de fazer isso fluir de baixo para cima. Só que ninguém me ouve. Como fazer isso fluir de baixo para cima? Ninguém me lê. Professor? Eu pergunto, qual é o projeto? O processo seria voltar àquilo que eu disse de como me ensinaram a gostar de leitura no ginásio. Seria reaplicar aquele procedimento. Eu tenho planos para isso, sabe? Usando textos nossos. Não adianta eu pegar um livro como esse livro meu aqui, ó, Poesia Completa, está escrito aqui nas costas. Esse livro contém Sinais da Madrugada, Irmãos Dados com a Lua, Canto de Amar, Menina dos Olhos, etc, etc. É uma reunião de vários livros. Não adianta eu jogar isso aqui na mão do aluno, são 11 livros em um. Não adianta eu jogar isso aqui na mão do aluno. Agora, se eu jogar um poema ou outro, eu tiro por base o seguinte: pessoas que foram ao lançamento desse livro me prestigiaram, compareceram, compraram um livro, levaram para casa, fizeram algum comentário e tal. Aí eu pego algum poema meu e jogo no Facebook. Hoje as pessoas, nossa, gostei demais desse poema e tal. Sim. O poema já passou pelas mãos deles, mas não passou pelos olhos. Se passou pelos olhos, não entrou na memória. É lógico, é natural que isso aconteça também. Então, eu acho que o processo com a criança e com o adolescente, se com o adulto funciona assim, com eles também é uma peça. É um conto, a metade de um conto. Agora imagina o resto. Que coisa mais gostosa do que você pegar um estudante numa sala de língua portuguesa, de literatura, e pega um conto, por exemplo, tinha um do Machado que era usado demais em escolas, que um era aquele cartomante, né? Uhum. Lê até um certo ponto, para, agora cada um faz o final desse conto. Aí cada um fazia. Eu lembro uma ocasião, justamente com esse conto, com essa mesma professora, na quarta série de ginásio, a professora Maria Helena, em que um aluno falou assim: professora, eu não posso fazer porque eu já li esse conto. Foi, então você não faz. Vai passear, vai tomar um café, botou ele para fora de sala para os outros fazerem, porque ele ia ficar lá parado à toa, né? Ninguém acertou o final do conto. Né? Cada um tinha um final diferenciado. Isso é ótimo, é um exercício maravilhoso. Se o sujeito que passa por um aprendizado desse não se tornar um escritor, né, talvez 5% ou menos se torne escritor. Mas os outros se tornam bons leitores. Isso é mais importante do que se tornar escritor. O senhor acha que hoje essa disseminação dos poetas, da poesia no Facebook, por exemplo, ajuda as pessoas a procurarem mais poesia, a consumirem mais poesia? Sim. Ajuda sim. Ajuda. E tem um detalhe curioso. Todo mundo gosta de poesia. Eu pego pessoas que eu morro de rir, entre nós, escritores, tem um que ficou famoso, que diz assim, não gosta de poesia. Mentira, ele gosta, é o Bariani Hortêncio. Ele não gosta de qualquer poesia. Ele é doido com música popular, cantada, letra de música, que ele também faz e tal. É a canção, é um dos gêneros da poesia, sabe? Um dos subgêneros da poesia. Gosta, sabe? Quando você vai se aprontar em casa, você vai escolher a roupa que você vai vestir de manhã, você já está cometendo um ato poético, você está fazendo exercício de estética, você está procurando a beleza de alguma coisa, né? A poesia, o professor Gomes Filho, que prefaciou meu primeiro livro em 1978, ele dizia que a poesia é o traje de gala da língua. Sabe? É o supra-sumo, né? Da beleza na linguagem e de qualquer língua, não é da língua portuguesa, de qualquer língua. Todos os povos do mundo fazem poesia, é essência. Sabe? Nesses 20 livros que o senhor publicou, tem poesia, tem crônica, tem qual que é o... Só não tem romance. Só não tem romance? Ensaio. Romance e ensaio, né? Qual que o senhor acha que é o trabalho do senhor? Isso aqui seria quase que uma biografia, mas é uma sequência de crônicas. Vamos mostrar para a câmera aqui, o signo da... Esse livro seu sobre o signo da Lua, Luiz Jaquino. Esse aqui, né, tem uma natureza ensaística, crônica. Isso aqui é o mesmo livro, com 2 títulos, que foram 2 projetos apresentados, tanto é que na segunda delas eu coloco como subtítulo o título do anterior. Nesse aqui eu trato de 3 grandes boêmios da minha formação de boêmio, que são meu avô, morreu com 78 anos de idade e 71 de vida
musical seresteiro em Pirenópolis. Desde os 7 anos de idade, ele foi um músico autodidata de observar os outros tocarem, e a mãe, vendo aquilo, botou ele para estudar música de verdade. Foi o maior seresteiro na vida de Pirenópolis. Meu pai, que herdou essa veia do pai dele, e um parceiro do meu pai, do meu avô e meu também, que é José Pinto Neto, com quem eu tenho algumas canções compostas. Esse aqui que a professora Fátima está me dizendo que ele tem natureza ensaística, são crônicas minhas a propósito da língua portuguesa, e são só as crônicas até 2009, quando eu fiz essa seleção. Eu estou para fazer um segundo livro dessa natureza com as crônicas de depois, de 2009 para cá, sabe? Que é justamente para cutucar os colegas jornalistas, os colegas professores, os meus admiráveis bacharéis, né? Juízes, advogados e tal, jornalistas de todos os segmentos. Sabe? Gente, vamos tratar essa língua de modo melhor. O coloquial é uma coisa, é lindo esse aspecto brasileiro de trabalhar tanto a língua coloquial, sabe? Dizem que todos os povos usam 2 línguas, uma para pensar e a outra para falar e escrever, e que o brasileiro usa 3. Uma para pensar, uma para falar e a outra para escrever. Né? Que nós escrevemos melhor do que falamos. Assim, a pessoa que tem o dom da escrita, não precisa ser escritor, não precisa ser literato, não. O que sabe escrever, certo? E é verdade, a nossa linguagem escrita não é exatamente a nossa linguagem coloquial. A nossa linguagem coloquial, a gente coloca muitas expressões faciais, expressões corporais. Às vezes um olhar só, né? Você joga uma palavra e conforme o olhar que você põe, você completa a frase. O gestual também. Não é? O gestual, muito, né? A coloquial, ela é performativa. Não é? É uma coisa linda, eu acho isso maravilhoso. Todo o corpo entra naquele processo. Há pouco tempo eu fiz um curso de coach, e o coach é interessantíssimo. Você pega umas pessoas que não estão nem aí para esse lado acadêmico das coisas. E inclusive, eu tive, para poder me distrair com uma carga horária pesadíssima, eu comecei a notar uns errinhos que eu via. Num determinado momento, lá no final, perguntaram assim, o senhor que é poeta, percebeu alguma coisa? Eu falei, não, percebi, foi muito. Eu fui lá no final do caderno e falei assim, posso fazer um apanhado aqui? Posso. Gastei uma meia hora falando das frases, e o porquê de não, o porquê de sim e tal, não sei o quê, e foi um exercício maravilhoso. Nós adoramos aquela coisa. Os vícios de linguagem que nós cometemos, por exemplo, eu venho ouvindo rádio agora mesmo e tem uma propaganda. Propaganda em rádio está cada vez pior. Está muito ruim. Meu filho faz publicidade, eu falo para ele, mas você quer o quê, pai? É propaganda em rádio. Eu falei, mas teve uma época que era tão bom, né? Propaganda de TV é uma maravilha, né? Tem cada uma sensacional. O rádio pode fazer mais... O rádio exige mais criatividade. Agora estão lendo relatórios, pô. O que nós chamamos de TI, eu aprendi o que é TI, né? Tecnologia da informação. Agora estão me desaprendendo. Não é mais TI, é IT. E com um sotaque tão desgraçado que o inglês é amplo, o inglês se fala no mundo inteiro. Em que região da Austrália foram buscar aquela pronúncia do IT que eu ouvi o locutor publicitário dizer ali? E por que nós temos que falar IT aqui no Brasil? Estou com o Ariano Suassuna, viu? É Coffee Break? Que diabo é isso? Né? Temos que... O senhor acha que Goiás hoje, a gente tem literatura boa, mas falta as pessoas de Goiás olharem para tudo isso que é produzido aqui dentro e, de repente, os próprios goianos levarem isso para esses outros eixos. Temos, né? O bom e o ruim. Olha, e não vamos longe, não. Ou vamos muito longe. Este ano, eu provoquei e consegui ótimas respostas em várias entidades, Instituto Histórico e Geográfico. Membros do Instituto Histórico e Geográfico são 7 ou 8 centenários esse ano. Na Academia Goiana de Letras, 4. Um que não foi da academia, que é o José J. Veiga, né? Então, mas assim, depurando, porque um dos acadêmicos centenários é o Pedro Celestino, que se notabilizou muito mais como político do que como escritor, embora tenha peças maravilhosas de poesia e prosa. Mas eu tinha provocado em torno de 4. Eli Brasiliense, não, vamos pela ordem cronológica. José J. Veiga, no dia 2 de fevereiro. Eli, 18 de abril, por coincidência, o mesmo dia de Monteiro Lobato, Dia Nacional do Livro. Depois o Bernardo Ellis em 15 de novembro e o Carmo Bernardes em 2 de dezembro. Todos de 1915, sabe? Todos fazendo 100 anos agora. São 4 excelentes escritores de prosa, de poesia também. O Bernardo, o livro Primeira Chuva do Bernardo é ótimo. Só que o ficcionista superou o poeta, igual Machado, excelente poeta, mas a ficção do Machado é muito superior à poesia. Quer dizer, se ele fizesse só poesia, seria um grande poeta, seria um expoente.
Né? Professor. Tem ruim? Tem. Dizem que 90% dos poetas são ruins. Certo? Devem ser mesmo. Agora, é bom que seja poeta, ainda que ruim. É muito bom que seja. É muito bom que seja um contador de histórias, um contista, um cronista, um romancista, ainda que ruim. É bom que seja. Mesmo os ruins, durante quantos anos a academia brasileira, as academias, a Universidade Brasileira, refugava o Jorge Amado. É subliterato. Mudou demais, né? Muitos autores aqui de Goiânia, inclusive, o Haroldo de Brito, que foi um dos expoentes do jornalismo de Goiás, tratava o Jorge Amado como um subliterato. De repente, ele ainda vivo, a Academia Nacional percebeu, o meio acadêmico brasileiro, a universidade, diz, não, o cara é bom sim. É bom. Sabe? Professor, o nosso tempo infelizmente terminou, mas eu queria que o senhor deixasse para as pessoas que estão assistindo a gente se interessaram pelo trabalho do senhor. O senhor está na internet também, então fica fácil encontrá-lo, né? É muito fácil me encontrar, é botar meu nome inteiro no Facebook. Luiz de Aquino Alves Neto, já me achou. Tá certo. Ó, muito obrigado pela participação do senhor. A gente teria com certeza mais 2 horas de conversa aqui, tranquilas. Muito obrigado pela participação do senhor. Boa sorte, muito bom trabalho sempre. Muito obrigado. Eu participei tantas vezes do Roda Mais do lado de cá, né? Agora me puseram no meio, né? Obrigado, senhor. Obrigado, professora Fátima Lima. Agradeço muito também. Obrigado, Edinair Barros, querida. Boa noite para vocês. Muito obrigado por virem. Obrigado, senhor, também. Obrigado. E muito obrigado a você que esteve com a gente aqui nesta terça-feira em mais um Roda. Na semana que vem a gente se encontra de novo. Tem reprise no domingo também, hein? 9 da noite. Boa noite para você. Até semana que vem.